A passagem de Toró pelo Sport está próxima do fim. Sem espaço no elenco, o atacante deve pedir rescisão de contrato alegando atraso nos salários. O jogador foi emprestado pelo São Paulo, que ainda aguarda um posicionamento dos pernambucanos sobre o assunto e possui novas sondagens pelo atleta. Segundo a alegação do staff do jogador, o Sport pagou somente metade do primeiro salário e está devendo quase 3 meses de vencimentos para o jogador. No acordo do empréstimo com São Paulo, os pernambucanos ficariam responsáveis pelo pagamento dos vencimentos e querem resolver a situação quando voltarem de Caxias do Sul. A situação de Toró com o Sport deve ser encaminhada na segunda-feira. Pelo lado do jogador, o pedido é de rescisão e a promessa de uma ação judicial contra o clube pernambucano a fim de cobrar os salários atrasados que alegam para encerrar o contrato. O São Paulo ainda aguarda uma movimentação oficial do Sport para tratar sobre o assunto. O clube pernambucano, pela boa relação com o São Paulo, também trata o assunto com cautela e aguarda a volta a Recife para resolver essa questão. O São Paulo não reajustou o salário de João Rojas ao renovar seu contrato até o fim de 2021, de acordo com a apuração da Gol. O antigo contrato do jogador se encerraria em 31 de maio passado, mas a cúpula optou pela permanência do jogador, que aceitou a manutenção da antiga remuneração. A situação, inclusive, era o que travava as negociações antes do término do Paulistão. O jogador queria duplicar o seu valor dos seus vencimentos no Morumbi, o que foi descartado pela direção por questões financeiras. O impasse financeiro quase tirou o atacante do elenco comandado por Crespo. Entretanto, após uma reunião em meados de maio, o técnico argentino pediu à direção pela manutenção do atleta no clube e teve sua solicitação atendida. O executivo Rui Costa foi responsável por conversar com o staff de Rojas e conduzir a renovação nos bastidores. O dirigente se reuniu com o empresário do jogador e acertou a manutenção dos mesmos moldes do antigo compromisso. Rojas é visto como uma peça importante para o ataque do São Paulo em 2021. O jogador soma 19 jogos na temporada, com 4 gols e 1 assistência. O volante Luan do São Paulo recebeu homenagem na comunidade do Morro Doce, na zona oeste da capital paulista. O jogador revelado na base do São Paulo teve sua imagem grafitada em um dos muros do bairro onde é ídolo. Apesar do sucesso do atleta são paulino, Luan jamais esqueceu suas origens. Durante a pandemia, o volante inclusive organizou doações de cestas básicas para famílias carentes e fez questão de distribuí-las ao lado de amigos na comunidade do Morro Doce. A arte foi feita em um muro do bairro com 3 imagens do jogador, incluindo uma com a medalha e o troféu do Paulistão e outra com a camisa da seleção. O atacante Cano do Vasco é alvo constante de especulações quando o assunto é o mercado da bola. Nos últimos meses, seu nome já foi cotado para reforço de clubes como São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro, entre outros. Nas redes sociais comentou-se que o São Paulo teria feito uma abordagem mais incisiva pela contratação do jogador de 33 anos. O jornalista Jorge Nicola conversou com José Constanzo, empresário do argentino. Ele garantiu que até o momento não chegou nada até ele. Não teve nada, resumiu o empresário. Um dos principais jogadores do Vasco na temporada passada, Cano, tem contrato com o Vasco até 31 de dezembro deste ano. Com isso, o artilheiro poderá assinar um pré-contrato com outro time a partir de 1 de julho.